A paz do Senhor, meus irmãos. Quero meditar com vocês uma pequena porção da palavra de Deus. Na verdade, quero falar sobre uma personagem da Bíblia Sagrada, sobre uma mulher chamada Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel. A palavra de Deus nos fala que Ana, ela era estéril. Ana tinha uma impossibilidade na sua vida. Ana era uma mulher sofrida, porque por conta desta impossibilidade, por conta dessa esterilidade, ela era uma mulher que sofria. A esterilidade na vida de Ana lhe causava dor, lhe causava sofrimento, lhe causava lágrimas. E a palavra de Deus nos fala que, além de tudo isso, ela ainda tinha uma rival que a perseguia, que zombava dela. Ela tinha uma rival que a humilhava. No entanto, esta mulher chamada Ana, nos diz a palavra de Deus, ela se levantou. Ela se levantou e decidiu que não ficaria mais prostrada. Ela se levantou e decidiu que não ficaria mais enfraquecida diante das circunstâncias. Ela se levantou e decidiu que não ficaria mais caída diante das crises emocionais. Ela se levantou com o seu marido e foi até Siló, aonde estava a presença de Deus. A palavra de Deus nos fala que ela tomou uma atitude de ir até onde estava a arca da aliança, até onde estava a presença de Deus. E chegando lá, nos diz a Bíblia Sagrada que Ana, ela orou ao Senhor. Ana colocou as suas impossibilidades diante de Deus. Ana colocou as suas causas diante de Deus. Ana rasgou o seu coração diante do Senhor. Ela orou derramando as suas lágrimas com toda a amargura da sua alma. Ela orou ao Senhor. Ela buscou a Deus. E é importante que nós entendamos que todos nós passamos por crises, que todos nós passamos por momentos de impossibilidades humanas. Mas nestes momentos em que aparentemente nós estamos sem saída, é importante lembrarmos que temos um Deus que ouve a oração daquele que crê, um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. E assim como Ana, que no momento de grande aflição, ela buscou ao Senhor, ela orou a Deus. Isto serve de modelo, de exemplo para nós. A própria palavra de Deus, Deus falando, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando em meio às dificuldades da vida nós choramos abundantemente aos pés do Senhor, quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor, Ele não se cala. A palavra de Deus nos fala que Deus se inclina para ouvir a oração dos seus santos e entra em ação. E quando o Senhor entra em ação, agindo o Senhor, quem impedirá? A palavra de Deus nos fala que Ana, ela vai buscar a Deus revelando a esperança que estava na sua alma. Apesar da angústia, apesar da esterilidade, apesar da falta de filhos, apesar da vergonha, Ana se achega a Deus e diz assim: ache a tua serva graça em teus olhos. Ela se achega a Deus para encontrar graça diante de Deus. Porque ela entende, Ana entende que para ela ser abençoada,
ela precisa ser favorecida por Deus. Ana entende que para ela ser abençoada, ela precisa que Deus estenda sobre ela a sua mão de misericórdia e de graça. Graça é favor imerecido. Quando Ana diz, acha tua serva graça diante dos teus olhos, ela está reconhecendo que nela não há condição alguma, não há habilidade alguma de por si só sair daquela situação, e ela também reconhece que não é merecedora das bênçãos de Deus, e até mesmo da bênção que ela está precisando. Por isso ela vai até Deus e clama pela graça. E o Deus que nós servimos é o Deus de toda graça. O Deus que nós servimos é um Deus cuja graça se renova a cada manhã, cuja graça se estende de geração em geração. Deus é um Deus gracioso e que está pronto a usar de graça para com os seus filhos. Então Ana vai até Deus exatamente assim, confiando inteiramente na graça de Deus. E depois que ela sai da presença de Deus, nos diz a Bíblia que ela seguiu o seu caminho, alimentou-se, e já não era mais triste o seu semblante. Agora que ela orou ao Senhor, agora que ela derramou a sua alma diante de Deus, agora que ela demonstra que confia na graça e na misericórdia de Deus, agora então ela se alimenta. Provavelmente estava deprimida, muito provavelmente estava num estado de ansiedade e depressão que nem comer queria. Porém agora, depois que ela ora a Deus, ela sai daquele quadro de tristeza, depois que ela derrama sua alma diante do Senhor, depois que ela lança sobre o Senhor todas as ansiedades dela, agora ela está curada na sua alma, agora ela está curada na sua mente, agora ela sai da presença do Senhor e vai se alimentar, agora ela sai da presença do Senhor e o semblante dela já não é mais triste, diz-nos a Bíblia. O semblante dela já não é mais o semblante de alguém derrotado. Depois que ela ora, depois que ela busca ao Senhor, depois que ela demonstra sua confiança na graça de Deus, ela sai da presença de Deus transformada. Ela sai da presença de Deus com a sua convicção renovada, com a sua esperança ressuscitada. Quando ela retorna para sua casa, ela retorna alegre, ela retorna feliz, porque a fé dela agora a motivava a continuar crendo no Deus que opera o impossível. Diz-nos a Bíblia que ela voltou para a sua casa e o semblante dela já não era mais o mesmo. Já não tinha mais um semblante triste, já não era mais cabisbaixa, mas agora ela sai da presença de Deus como alguém que tem um olhar de vencedor. Ela sai da presença de Deus agora como alguém que conquistou a vitória, sai de cabeça erguida, sai com semblante alegre, radiante, por conta da confiança que adquiriu na presença de Deus. Ana é um exemplo para nós, que enfrentamos tantas dificuldades e impossibilidades humanas, mas alguém que ouve a oração do justo, alguém que atende o clamor do pobre, do necessitado, do desesperançado, alguém que está atento ao clamor daquele que busca com sinceridade e com fé. E esse alguém é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que se importa conosco, um Deus que está esperando ouvir a nossa oração, o nosso clamor. É por isso que nos diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nesses momentos angustiantes que nós estamos vivendo,
nesses momentos de incertezas que estamos passando, nesses momentos de insegurança com relação à saúde e tudo mais em consequência do que estamos vivendo, nesses momentos tenebrosos que estamos vivendo, há uma porta de esperança, e essa porta de esperança é a oração. Há uma saída para aquele que teme a Deus, e a saída é ajoelhar-se humildemente aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aquele que caminha de joelho chega na frente. Aquele que caminha de joelho vence. Que esta pequena porção da história de Ana venha nos animar a orar. Que esta pequena porção do exemplo de Ana venha nos incentivar, a nós também, nesses nossos momentos de instabilidades e crises, a buscar o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. Buscarmos com fé, com confiança, para que assim como Deus mudou o quadro de Ana, assim como Deus mudou a história de Ana, assim como Deus mudou a vida daquela mulher, Ele venha também mudar a nossa vida, venha também mudar a tua vida. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para transformar a nossa vida e nos dar um futuro brilhante na presença dele. Um futuro vitorioso ao lado de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.